Bom, muito bom dia a todos vós. Para mim é boa tarde, como sabeis. Quero agradecer ao Jean Marlos o convite, já é o segundo, fico muito honrado por isso, e a toda a organização, evidentemente, deste encontro, que já vai como direi, é o terceiro evento já, não é? O terceiro encontro, exatamente, está aí escrito. E desejo continuidade a estes encontros que são muito importantes. Relativamente a mim, eu quero avisar todos que para algumas coisas que podem perturbar a minha fala hoje. Bom, tirando o aspecto, rapei o cabelo e estou careca, mas isso passa, não passa durante a conferência, mas há de passar. Estou com uma virose e a minha dicção é baixa porque não consigo aumentar o volume de voz por causa da virose na garganta e nos brônquios, que me está incomodando bastante. Foi um acaso, mas não há nada a fazer quanto a isso. Depois, também queria avisar todos que se porventura eu desaparecer subitamente, aguardem um pouco, porque a razão é que o meu computador está instável e, sem qualquer aviso prévio, desliga automaticamente e reinicia. Portanto, se isso acontecer, ontem aconteceu várias vezes, enquanto eu estava ouvindo o professor Cabestan, espero que hoje não volte a acontecer, mas se acontecer, já sabem, esperem um pouco por mim, que eu tenho de esperar que o computador reinicie e depois ligar novamente. Bom, eu não sei se o meu tema é um tema que vos interessará muito diretamente. Eu creio que a maior parte, não sei se estou errado, a maior parte da audiência é constituída por psicólogos que se interessam fundamentalmente na relação entre fenomenologia transcendental e psicologia fenomenológica e procurando aí, enfim, pontos de diálogo e de enriquecimento recíproco com a psicologia mais tradicional das suas várias correntes. Desculpa, isto é da virose, eu vou tossir também durante a comunicação, não posso evitar. A minha conferência não tem que ver com essas áreas da relação da fenomenologia transcendental com a psicologia fenomenológica, não é isso que eu escolhi. O que eu escolhi foi um assunto talvez mais remoto das vossas preocupações, mas que é um assunto plenamente fenomenológico e não apenas fenomenológico, é um assunto que interessa a grande número de áreas, nomeadamente nas ciências humanas, e que é, como eu anunciei, o tema da normatividade. Esse tema, como sabem, pertence, digamos assim, ao património clássico da fenomenologia de Russell. Todos conhecem o que Husserl, discutindo nos prolegómenos de 1900, se a lógica é uma disciplina normativa, o que Husserl afirma aí, num parágrafo célebre dos prolegómenos, nomeadamente que a lógica é uma disciplina pura, não é uma disciplina normativa, e depois, expandindo o seu pensamento, afirma que todas as disciplinas normativas, ou seja, que têm que ver com o dever ser e com o dever fazer, estão suportadas por uma ciência teórica correspondente e baseiam-se nessa ciência teórica. Essa passagem do Husserl é muito importante, é praticamente a única conhecida em que ele fala da especificidade das ciências normativas. Portanto, as ciências do Sein sollen, não é? Do dever ser, e do tun sollen, do dever fazer. Mas, em meu entender, não é, digamos assim, uma doutrina incontroversa aquela que Husserl expõe. A sua ideia é derivar os juízos sob a forma de ver qualquer coisa, dos juízes sob a forma de ser, portanto, as ciências teóricas correlacionadas. E todos conhecem o seu exemplo, que consiste em extrair uma proposição de um corpo teórico qualquer,
que tenha a forma só um A que é B tem a propriedade C. E essa propriedade C é o bom no domínio correspondente. Pode ser o bom estético, pode ser o bom moral, pode ser o bom no sentido da utilidade, pode ser qualquer forma. E todos conhecem também o seu exemplo. Só um soldado que é corajoso é um bom soldado. A propriedade C de ser um bom soldado. O senhor não explica o que é esta propriedade C, se é uma propriedade intrínseca ou extrínseca do objeto correspondente, isso é obscuro, nem explica se essa propriedade C, ser um bom soldado, se dissolve num conjunto de propriedades descritivas acerca do objeto em questão. E parece incorrer também numa espécie de círculo, porque a afirmação só um soldado corajoso é um bom soldado, isto já não é um juízo teórico, isto é um juízo valorativo. E, portanto, o senhor que pretende achar a raiz dos juízos normativos parece andar em círculos, porque esta afirmação já é um juízo normativo. Não um juízo sob a forma do deve, mas é uma valoração. E depois a sua conclusão final, que todos conhecem, não é? Que um soldado deve ser corajoso, que é o tal juízo normativo que ele quer achar ou que ele quer derivar dos juízos teóricos, não é de todo um dever que tenha uma dimensão de absoluta obrigatoriedade. O que resulta daí é que, se alguém é soldado e se esse alguém quer ser um bom soldado, então tem de ser corajoso. Mas isso é condicional. Posso não querer ser corajoso e não querer ser um bom soldado e, portanto, não se trata de um dever absolutamente obrigado. No entanto, isto é o que é mais conhecido de Husserl e o caráter convincente da sua derivação do juízo sob a forma de ver, dos juízes sob a forma ser, é discutida. Mas há um outro texto para o qual eu vos queria chamar a atenção, muito pouco conhecido, que está publicado na Husserliana 28, cujo título é Einleitung in die Ethik, a introdução na ética, ou a introdução à ética, que são as lições do semestre de verão preferidas entre 1920 e 1924. Há um texto nesse volume da Husserliana 38, eu disse 28, creio eu, é 38, um texto que foi publicado pelo editor sob a forma de apêndice, trata-se de um longo apêndice, cujo título é Natur und Geist, Natureza e Espírito, em que o Husserl tenta prescutar a origem dos juízos normativos. É um texto muito interessante, é um apêndice muito longo, vale a pena ser estudado, é daqueles textos que praticamente ninguém conhece. E há coisas interessantes nesse texto. Primeiro, a polarização entre ato e objeto, que é aquela tradicional, que tem a ver com a descrição da intencionalidade, há um ato que visa intencionalmente qualquer coisa enquanto seu objeto. É matizada por Husserl e é desenvolvida por Husserl de modo a mostrar que entre o ato intencional e o objeto há um terceiro elemento, a que ele chama Satz überhaupt, a proposição enquanto tal, que é uma idealidade de sentido. Não é um objeto geral, é um objeto singular, é um sentido que medeia a relação entre o ato intencional e o objeto. Então, parece a forma mais comum de ver a intencionalidade. De um lado temos o ato intencional, do outro lado temos o objeto coatale, que é visado, seja ele real ou irreal, seja ele ideal ou não. Husserl é muito enfático em dizer que há uma dimensão, que é a dimensão do Sinn, do sentido, que nem é pertencente ao ato, nem pertence ao objeto. Chama de puro sentido. Isso é uma idealidade.
Eu lembro-me do debate acérrimo do fim do século passado entre o debate sobre o Noema entre a costa oeste e a costa este, como é conhecido, não é? East-West Coast debate, por um lado Dreyfus, do outro lado McIntyre e tantos outros. Os que se interessam ainda por esse debate têm aqui um texto em que Husserl afirma muito claramente que o noema não é o objeto na sua forma de aparecer, mas é uma unidade de sentido ideal, a que ele chama Reinen, por sentido. Isso é o primeiro passo. Isso é bastante esclarecedor relativamente a esse debate havido, mas que ainda continua a deixar marcas nos estudos fenomenológicos. Portanto, trata-se de afirmar que não é um objeto, o ato não visa o sentido, mas visa o sentido através de um objeto, visa o objeto através de um sentido. E esse sentido é uma unidade ideal. Esse é o primeiro passo. Depois, digamos assim, dilucida as diversas formas desse sentido. E encontra 3 formas canónicas, o que ele chama Urteilssatz. Quando dizemos que o amarelo é uma cor, visamos o amarelo e a sua cor, evidentemente. Mas a proposição o amarelo é uma cor, é uma unidade de sentido, é uma proposição judicativa. Mas há outras que ele distingue e é que chama Wertsatz. Por exemplo, quando dizemos que a cor amarelo é bonita, trata-se de uma unidade ideal de sentido, que o amarelo é bonito, mas não se trata de um juízo, de uma proposição judicativa, mas de uma proposição valorativa. E, finalmente, fala da Willenssatz, ou seja, da proposição volitiva, quando dizemos que eu quero pintar a casa de amarelo. A unidade ideal de sentido, esse que eu quero pintar a casa de amarelo, é uma proposição volitiva e não simplesmente valorativa. O terceiro passo consiste em dizer que há uma ciência que converte estas unidades ideais de sentido em objetos de estudo. Portanto, não os objetos do mundo real ou ideal que visamos através delas, mas as próprias unidades ideais de sentido são elas próprias um objeto de estudo através de uma viragem reflexiva a que o senhor chama reflexão noemática. O termo não aparece nesse apêndice, mas é um termo que usa nomeadamente das ideias. A reflexão noemática, a objetivação das unidades de sentido através das quais objetos são intencionalmente visados. E aí é nessas unidades ideais de sentido que Husserl localiza a origem dos predicados normativos. A verdade, para o caso das proposições judicativas, e uma teoria puramente formal da verdade das proposições judicativas é a lógica. A lógica, no sentido amplo de Husserl, não no sentido estreito da logística, evidentemente, é a lógica, cuja primeira, digamos assim, dimensão é aquilo que ele chama a gramática pura lógica, que já havia sido desenvolvida nas ideias, nas investigações, nomeadamente na quarta investigação. Portanto, a primeira ciência normativa é a lógica formal, mas no sentido muito alargado, no sentido de Husserl. A segunda ciência normativa é a axiologia formal, que utiliza os predicados não da verdade e da falsidade, mas da bondade e do seu oposto. E a terceira ciência normativa é uma praxeologia formal, ou seja, uma teoria do querer. Uma teoria formal do querer. E o ser bom, o dever fazer e o ser verdadeiro são os predicados canónicos, digamos assim, das ciências normativas. E essas ciências normativas são acerca, não das coisas,
mas dessas unidades ideais de sentido que intermeiam, digamos assim, a relação intencional de um ato com o seu objeto. E então esse texto é muito interessante para aqueles que se interessam pela normatividade, porque é, digamos assim, a forma mais acabada como Husserl resolveu a questão da oposição entre o que ele chama Sachbegriffen, conceitos coisais, e Vernunftbegriffen, conceitos racionais. Os conceitos racionais são os conceitos normativos. É verdadeiro, é bom, é algo que se deve fazer. Isto são conceitos normativos. E agora, paradoxalmente, a lógica, ela própria é uma disciplina normativa, contrariamente à lição dos prolegómenos, que diziam que a lógica como ciência normativa era derivada da lógica enquanto ciência pura. Mas agora, a teoria da verdade, a lógica, é ela própria uma teoria racional, no sentido de Husserl, e essa teoria racional tem a ver com predicados normativos, seja o verdadeiro, seja o bom, seja outra coisa qualquer, que incidem não sobre objetos visados, mas sobre essas unidades ideais de sentido, que são as proposições. E então encontramos aqui uma forma, para aqueles que se interessam por estas questões, uma forma husserliana de entender a origem dos conceitos normativos, dos predicados normativos, como ele chama, e isso coincide com uma fenomenologia da razão, programa esse que eu já havia anunciado na última parte das ideias de 1913. Agora, para sermos bons husserlianos, o que nós temos de fazer não é filologia husserliana. Para sermos bons husserlianos, temos de fazer fenomenologia. O assunto da minha fala, eu não sei que horas são, o assunto da minha fala não é propriamente para discutir Husserl e para fazer filologia husserliana, mas para tentar uma abordagem fenomenológica do fenómeno da normatividade. Partindo deste prolegómeno, ou desta introdução estritamente husserliana. E então, eu não vou ter tempo para dizer tudo o que queria. O assunto da minha investigação atual tem que ver com as raízes da normatividade. E tem que ver com duas recusas. Primeiro, a recusa de que a normatividade esteja toda ela comandada pela noção de dever ou de obrigação. Isso é tipicamente dos modernos confinarem as questões morais ao problema da obrigação. Talvez o expoente máximo dessa tendência moderna na ética e na filosofia moral no seu conjunto, que não é só ética, também é filosofia do direito. Talvez o expoente máximo disso, do ponto de vista histórico, tenha sido Kant, não é? Que fez da obrigação, enquanto tal, incondicionada, um princípio absoluto de obrigação. A minha primeira recusa é essa, ver, digamos assim, a distinção entre o descritivo e o prescritivo através do dever ser, ou de um conceito forte de dever. Mas não vou falar muito sobre isso. A segunda tem que ver com uma recusa, e só vou ter tempo de falar disso, com uma recusa de uma interpretação moderna da fenomenologia, desenvolvida sobretudo em 2011, creio eu, em 2013, que hipertrofia o conceito de normatividade e o estende ao sentido, à percepção, à intencionalidade em geral. Estou falando de uma obra muito importante de Stephen Crowell, que fez essa hipertrofia do conceito de normatividade, cobrindo coisas que, em minha opinião, representam uma verdadeira equivocidade do conceito de normativo e do substantivo de normatividade. Essa é a minha segunda recusa. E daí decorre uma outra coisa, que é uma pluralidade das fontes da normatividade e uma diferenciação dos predicados normativos. Os predicados normativos não são apenas o dever, mas também são o ser permitido,
É um predicado normativo, como outro qualquer. A permissão, portanto. As fontes desses predicados normativos ou desses predicados adiônticos, como também se diz, a proibição, a obrigação, a permissão. As fontes disso, a meu ver, e é esse o meu trabalho, são diversas e têm que ver com as várias dimensões do mundo social, com as várias formações de sentido do mundo social. E não tenho tempo e não vos quero saturar com isto. O que eu vou fazer, então, é apresentar-vos a primeira parte apenas da minha conferência e dizer-vos depois de um relance onde eu vejo as diversas fontes da normatividade do mundo social e sem muitos desenvolvimentos para que não vos masse com um assunto que provavelmente não é o primeiro assunto dos vossos interesses. E porque eu estou rouco e porque falo com o sotaque português, o melhor será eu partilhar o texto para que me possam acompanhar, e é isso que eu vou fazer agora. Partilhar, digam-me se veem. Vêem? Sim, professor. Então posso continuar? Bom, então sigam pelo texto, que é mais fácil, assim como eu estou peço desculpa, estou cada vez com menos voz por causa da virose e se ler é mais fácil entender o que estou dizendo. Bom, então começo pelo primeiro ponto, normatividade, uma palavra, mas não ainda um conceito. Normatividade tornou-se uma palavra recorrente nas últimas décadas. Perante esta proliferação de utilizações em contextos muito diversos, a primeira questão que se coloca é a de saber se a designação corresponde à unidade de um conceito único. Não se trata de exigir que o mesmo conceito seja invariavelmente aplicado em todos os domínios e casos. Naturalmente, um núcleo conceptual básico terá-se de sempre especificações e variações em função dos domínios em que é utilizado. A questão principal é saber se existe um núcleo conceptual unitário nos usos muito diferentes do adjetivo normativo e do substantivo normatividade. Dito de uma forma simples, a questão é saber se existe uma única ciência de um único fenómeno, a normatividade. De facto, surgem dúvidas sobre se não estaremos aqui a incorrer num puro equívoco ao falar de uma ciência única de um suposto objeto único. Neste caso, para expandir o exemplo de Aristóteles, uma ciência da normatividade seria algo como uma pseudociência de sinologia que abrangesse tanto cães, os animais, como cães, as constelações. De facto, algo de estranho na situação geral, ao ponto de Parfit, discutindo as visões deflacionistas de Williams acerca da normatividade e do dever enquanto suposta existência absoluta, ter sugerido, perante desacordos tão profundos, a expressão é sua, que os seus oponentes no debate não estariam certamente falando da mesma coisa. Recentemente, Stephen Finlay tentou encontrar um significado central para as palavras normativo e normatividade que atravessasse as visões aparentemente díspares sobre o objeto em discussão. De facto, divididos entre cognitivistas e não cognitivistas, naturalistas e não naturalistas, os debates em metaética parecem, como Parfit apontou, estar atormentados por um equívoco básico sobre a própria coisa que está em jogo. Para dizer o mínimo, as coisas não estão muito melhores do lado da fenomenologia. Dos seus influentes livros Husserl, Heidegger and Space of Meaning, e especialmente em Normativity and Phenomenology in Husserl and Heidegger, Stephen Crowell
liga o fenómeno normativo à estrutura, enquanto que Alsace, de Husserl, expandindo-a por toda a região do sentido. Sinn, Bedeutung, bem como a Bedeutsamkeit, significidade heideggeriana, e exibindo-a assim como um elemento pervasivo e radical de toda a nossa relação com o mundo. Portanto, o que ele está sugerindo é que a apreensão de algo enquanto qualquer coisa já tem uma carga normativa. E, portanto, o fenómeno normativo expande-se por toda a intencionalidade. É essa a visão de Grauman. Esta viragem normativa na fenomenologia, como tem sido chamada, envolve muitos aspectos. Não se trata apenas da normatividade do significado. A estrutura normativa tem sido exibida na intencionalidade, na medida em que está teleologicamente orientada para o objeto, na percepção, nomeadamente no seu impulso interno para a plena doação e para a perspectiva ótima, bem como noutras dimensões supostamente mais básicas, como o encontro das coisas como à mão ou prontas a usar a Zuhandenheit heideggeriana, de tal modo que dificilmente se pode falar de normatividade no sentido de que, atravessando todos estes domínios, seja simultaneamente formal e robusto. Muito recentemente, várias obras coletivas deram forma ao esforço de uma abordagem fenomenológica da normatividade. Normativity, Meaning and the Promise of Phenomenology, em 2019, e Contemporary Phenomenologies of Normativity, Norms, Schools and Pharaohs, 2022, são dignos de menção. Na primeira obra mencionada, Sarah Heinemann tentou desbravar a selva da normatividade a partir de um ensaio clássico de von Wright. Eu digo von Wright, desculpem-me, ele não é inglês, portanto não digo von Wright, ele é finlandês, e parece-me que é essa a pronúncia em finlandês. De von Wright. Seguindo, distinguiu 3 significados principais, nomeadamente regras constitutivas e habilitadoras, prescrições e normas técnicas. Seguindo ainda, acrescentou os 3 novos significados de hábitos ou costumes sociais, princípios morais e princípios ideais, sem esquecer a preciosa observação de von Wright de que, quando se passa da primeira tríade para a segunda, podem surgir outras dimensões de sentido, o que, na minha opinião, torna problemático insistir num fenómeno geral da normatividade que, com modulações, abrangesse todos os casos de tal designação nominal. A este respeito, subscrevo inteiramente a recomendação da autora de que, e cito, a fenomenologia contemporânea da normatividade beneficiaria muito com a especificação da sua terminologia. No mesmo ano, Matthias Schlossberger publicou uma monografia intitulada Phänomenologie der Normativität, Entwurheiten materialer Anthropologie im Anschluss an Max Scheler und Helmut Plessner, em que se pretende mostrar que a estrutura normativa comanda, em geral, o modo de ser humano da sua relação com o mundo e os outros, de tal maneira que vivemos desde logo num mundo embebido por predicados valorativos e por direções normativas, não numa experiência totalmente neutra, que daria origem a juízos simplesmente descritivos. Sobre a velha oposição entre o descritivo e o prescritivo, e sobre a sempre irresolvida questão da passagem dos juízos descritivos, supostamente mais básicos, para os avaliativos e normativos, declara com razão que, cito, esta posição está repleta de grandes problemas, uma vez que não existe uma solução satisfatória para a questão de saber como se pode efetuar a transição de uma perspectiva descritiva para uma perspectiva avaliativa do mundo. E fim de citação. Por acaso ou não, também em 2019, dando cumprimento involuntário, evidentemente, parcial, à injunção de Heinemann, Sophie Leudold tentou clarificar a terminologia da normatividade num capítulo de uma obra coletiva intitulada Phenomenology and Experience, New Perspectives. Segundo Leudold,
embora não de uma forma exaustiva, existem 3 formas principais de normatividade: a operativa, a imperativa e a crítica. Como fenomenóloga, sublinha que a gênese destas formas deve ser procurada dos tipos de experiência correspondentes, isto é, no nosso envolvimento intencional com o mundo. E cito: todas as considerações fenomenológicas sobre a normatividade podem ser rastreadas até a intencionalidade da experiência, afirma. Fim de citação. No entanto, entre a por ela designada normatividade operativa e as normatividades imperativa e crítica, há um verdadeiro hiato que, a meu ver, estabelece uma solução de continuidade não comatável por qualquer conceito mais geral de normatividade. De facto, a normatividade dita operativa tem que ver com a nossa engrenagem passiva e ativa no mundo circundante. Ela tem que ver com a inserção corporal no mundo e a intencionalidade perceptiva e seus derivados de ordem superior. Aí, digo eu, não há verdadeiramente normas em sentido forte, mas antes leis de essência que determinam os modos de realização das intencionalidades ativas e passivas. O sujeito constitui-se como uma subjetividade que apenas experiencia um mundo de coisas e produz juízos tanto factuais como de essência. É, a meu ver, um passo em falso, induzido certamente pela influência de Crowell, hipertrofiar o conceito do normativo, estendendo até este domínio de uma experiência de um mundo de coisas, que são simplesmente o que são, e do seu modo de ser experienciado, que necessariamente decorre de uma certa maneira e não de outra. Por exemplo, a experiência perceptiva é constituída em perfis sucessivos. É isso que ela é, e nada de normativo, em sentido pleno, está nela contido. Na verdade, a normatividade, em pleno sentido, acontece apenas quando o sujeito se aparece como estando constitutivamente submetido a normas, ou seja, quando ele se constitui não como um sujeito perceptivo e judicativo, mas como um sujeito valorativo e activo. E tal só acontece no que Loydol designa como normatividade imperativa, isto é, na experiência com outros sujeitos, que é um agir recíproco de uns sobre os outros. Portanto, não a experiência de um mundo simplesmente coisal, mas antes de um mundo social. As coisas e a nossa experiência delas estão sob leis que determinam inviolavelmente as formas da sua realização. Nós próprios, para sermos sujeitos de um mundo de outros sujeitos que, pela sua presença, nos exortam a uma interação recíproca, estamos não sob leis invioláveis do ser, mas antes sob normas, isto é, sob princípios que remetem para um ato de instituição e que abrem as formas possíveis, mas sempre variáveis, da nossa relação, da nossa interação. É, portanto, em minha opinião, o mundo social que fornece o campo para a normatividade no sentido pleno do termo. A sua relação com a chamada normatividade operativa é, se não de pura equivocidade, no mínimo metafórica ou mesmo plurívoca. De facto, a norma é a lei do mundo social. Ela depende de um ato instituidor. A intencionalidade perceptiva não depende de nenhum ato instituidor, é simplesmente o cumprimento do eidos perceptivo e das necessidades de essência que a percepção por si mesma contém. E, portanto, não é retroreferível a um ato de instituição. Por isso, ela pode ser outra, a norma, e está suportada num ato de vontade e num elemento coercivo.
aquilo que os naturalistas, nomeadamente Pufendorf, chamavam a imposição. Mesmo quando essa vontade impositora é simplesmente a personalização de um sujeito impessoal, como o Estado, por exemplo, em oposição à lei física ou de essência, é simplesmente o modo como as coisas ocorrem. Ela não coage, nem é instituída, mas simplesmente descreve o modo como as coisas são. Pelo contrário, a norma é um princípio coercivo que diz como as coisas podem ou têm de ocorrer. Uma lei física não pode ser violada. A norma, sim. Por outro lado, uma norma não é algo nem psicológico, nem linguístico, nem comportamental. Na verdade, as normas são factos objetivos do mundo social. De seguida, há normas não escritas e inexpressas que são, no entanto, eficazes. Por fim, uma norma institui uma normalidade de comportamento, mas ela não é o facto sociológico de um comportamento frequente e, por isso, dito normal, em termos quantitativos. Pode até acontecer que o normal seja não o respeito, mas a infração da norma. Agora, se a normatividade se localiza, segundo o que eu acabei de dizer, no mundo social, que é o mundo social? Mundo social é um conceito analítico-descritivo que envolve os seguintes estratos. A intersubjetividade, evidentemente. B, a comunicação, direta ou indireta, sincrónica ou diacrónica. C, formas de vinculação entre indivíduos e grupos. Os elementos A e D são condições necessárias para a constituição de um mundo social. No entanto, nenhum deles, nem mesmo a sua conjunção, é uma condição suficiente. De facto, a simples consciência de um alter ego não constitui ainda uma conexão entre os sujeitos que têm, ou não, reciprocamente consciência uns dos outros. A comunicação, não importa agora detalhar as suas formas possíveis, não é também constituidora de conexão duradoura entre sujeitos. Ambos os elementos, tomados por si, não podem, pois, constituir mais do que uma relação efêmera e fraca entre indivíduos ou grupos. Assim, para que haja um mundo social, não basta que haja consciência de um outro sujeito e comunicação com o sujeito de que há consciência. Mas é necessário que a consciência de si próprio, de cada um dos sujeitos, envolva uma relação vinculativa com outros sujeitos, de modo que a sua autoconsciência contenha uma relação interna com outros indivíduos ou grupos. Não se trata de um eu plural, mas de um eu comunalizado, por assim dizer, em vínculos mais ou menos permanentes, que têm as suas formas próprias de produção e de extinção. Essa consciência de si próprio, enquanto constitutivamente conectado a outros sujeitos, é o fenómeno que descreve pelo conceito de vinculação e, especificamente, vinculação nómica, do grego nomos, quer dizer lei. Pois pode haver outras formas psicológicas, biológicas, físicas, etc., de vinculação. São justamente essas formas de vinculação nómica que dão origem a um mundo social, no sentido próprio e pleno do termo. As formas padrão do estar nomicamente vinculado a outra, o direito e a obrigação, a dominância e a subordinação, a pertença e a estranheza, serão descritas e analisadas posteriormente. Elas dão um conteúdo concreto para o conceito de normatividade no mundo social. E agora seguiria um longo texto sobre essas formas e as raízes diversas da normatividade no mundo social, que eu evidentemente não vou ler porque não vos quero perturbar mais com estas coisas e deixo isso eventualmente para as perguntas que queiram fazer.
Em substância, o que eu disse foi o seguinte: o conceito de normatividade é um conceito importante na fenomenologia. O Husserl falou abundantemente sobre isso, sobre vários títulos, nomeadamente sobre o título de Fenomenologia da Razão. Todos conhecem isso. E a fenomenologia da razão não é simplesmente a fenomenologia da razão teórica, é também da razão prática, valorativa e volitiva. Portanto, a minha primeira mensagem é que o tema da normatividade não é um tema extrínseco. É um tema maior da fenomenologia, nomeadamente a fenomenologia da razão, na amplitude um pouco kantiana de uma fenomenologia da razão teórica e prática, incluindo uma axiologia, uma teoria da valoração, e uma praxeologia, ou seja, uma teoria da vontade. E isso estende ao próprio projeto kantiano. Essa era a primeira coisa. A segunda coisa é que, contemporaneamente, a normatividade entrou na moda. Entrou na metaética, entre os analíticos, e entrou também na fenomenologia, nomeadamente por força da segunda obra, sobretudo essa, 2013, de Crowell. Mas entrou de uma forma, essa é a terceira coisa que vos quero dizer, hipertrofiada. Crowell estende o fenómeno normativo a todo o fenómeno de sentido. E então a normatividade deixa de ser uma parte da fenomenologia para ser a descrição da intencionalidade da nossa relação ao mundo, seja ao mundo de outras pessoas, seja ao mundo das coisas, enquanto tais. E, portanto, a própria distinção entre o descritivo e o normativo, ou o valorativo, se perde completamente. E então, a minha mensagem, digamos assim, se posso exprimir deste modo, é que há que manter a distinção husserliana. Ele não dizia descritivo e prescritivo. Dizia Sachbegriffen, conceitos causais, e Normbegriffen, conceitos normativos. São dois domínios apartados. E há que ver qual é a verdadeira dimensão onde a normatividade, em sentido pleno, aparece. E a minha tese é que a normatividade, em sentido pleno, aparece num mundo que não é o mundo físico da nossa experiência, mas é o mundo das outras pessoas e, portanto, o mundo social. Esse mundo é regido por normas, enquanto o mundo físico é regido por leis. Físicas, químicas, biológicas, etc. Não há uma forma natural da sociedade. É essa a tese. A sociedade é construída em atos instituidores e aquilo que é instituído são normas que regulam e determinam a interação entre os indivíduos. E, portanto, a minha ideia é que há que recolocar a questão da normatividade no seu lugar verdadeiro, que é a fenomenologia do mundo social. Que depende não de leis, de essência, ou leis físicas, ou leis biológicas, ou outras quaisquer. Depende de atos instituidores de normas. E as normas têm um elemento coercivo, evidentemente. Isso é um elemento fenomenologicamente importante e um ingrediente distintivo relativamente às outras dimensões da nossa vida intencional. Esse elemento coercivo. Agora, que atos instituidores são esses? Disso não falei. Esse é o objeto da minha pesquisa e eu encontro, e digo isto para concluir, que já vai adiantado esta minha fala, esses atos instituidores são atos muito diversos, mas que eu pretenderia fazer convergir em três formas capitais. Há atos instituidores de normas que regulam o comportamento dos indivíduos, que dependem da vontade e do assentimento livre dos indivíduos numa posição de igualdade. Contratos, acordos, promessas, toda essa dimensão que os juristas chamam de direito privado, depende
de atos que depende de atos instituidores que têm uma origem e que se baseiam num consentimento recíproco entre as partes. O casamento é o outro ato instituidor de uma relação normativa entre sujeitos. No entanto, nem todas as normas dependem de atos instituidores que colham as partes numa posição de igualdade e que se baseiem num assentimento expresso e que, portanto, tenham uma história que possa ser identificada. A subordinação-dominação é uma outra forma, ou uma outra forma instituidora de normas, que tem que ver com aquilo que nós chamamos, lato sensu, o fenómeno do poder, e ao nível institucional, com aquilo que chamamos o poder político. Mas não só o poder político está coberto, isso é apenas uma dimensão. O que eu estou dizendo é que há formas de instituição de normas que não se baseiam na posição de igualdade entre os indivíduos, mas numa posição diferenciada de superior e subordinado. É uma esfera completamente diferente, a que eu chamo a esfera do império, usando um conceito latino. E, finalmente, uma terceira forma, que é uma forma surda de instituição de normas, é aquilo que os juristas chamam a consuetude, o costume, mas que se trata talvez de um conceito demasiado estreito. Essa fonte tem que ver, digamos assim, com a formação surda da nossa própria identidade cultural e com o sentimento de pertença a uma determinada comunidade, a uma determinada cultura, e de estranheza crescente relativamente a formas cada vez menos familiares de vida social. O único fenómeno que descreveu isso com bastante argúcia que eu conheço foi Steinbock, num livro chamado Home and Beyond. Isso tem que ver com o que, não apenas com o direito consuetudinário, evidentemente, isso é a designação dos juristas, que apanham o fenómeno sob um determinado ponto de vista, mas com a formação da identidade, a partir de normas que muitas vezes nem sequer são expressas, mas que formam a identidade dos indivíduos. É uma normatividade surda que, em sede fenomenológica, entra naquilo que Husserl chamou a fenomenologia generativa. Não a genética, mas a generativa. Ou seja, essa forma de transmissão e de acúmulo de um modo de vida que passa de geração para geração e que constitui uma identidade cultural. Seja a identidade cultural de uma família, de um grupo, seja coisas mais alargadas como uma nação ou um povo. E isso é também uma fonte, talvez a fonte mais silenciosa e mais eficaz da normatividade do mundo social. E então, para terminar, e terminei, a minha ideia é que quando perscrutamos no mundo social as fontes da normatividade, encontramos dimensões bastante diferentes, que têm naturezas e dinâmicas também elas próprias diferentes. E com isto termino. Muito obrigado pela vossa atenção.